Olá, turma. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, né? Importante também, que é linguagem, língua e fala. Logo no início lá do livro de vocês é apresentado esse tema, né, para dar maior embasamento para os outros conteúdos. Vamos lá. Linguagem. Linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade, através de sons, letras, cores, imagens, gestos, etc, né? Então, a linguagem, ela é esse conjunto aí de signos, tá? Que vão transmitir uma mensagem. Então, é um processo de interação comunicativa que se dá entre os falantes, né? Então, tudo que a gente utiliza para se comunicar e a gente consegue pode ser considerado um tipo de linguagem, tá? No nosso dia a dia convivemos com diferentes linguagens, tá? Olha, por exemplo, você vê uma imagem ali. Isso é um tipo de linguagem, um gesto, um símbolo também. Por quê? Porque está transmitindo uma informação, uma mensagem, tá? Então, diferente da língua, né? As chamadas línguas naturais, também as línguas são consideradas tipos de linguagem, porque é um meio que utiliza-se para se comunicar. Olha, inglês, francês, português, russo, né? A pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais. Então, tudo isso, né? Todo esse conjunto pode ser considerado linguagem. E língua, né? A língua já é diferente, né? Ela é um código formado por palavras e leis combinatórias por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si, né? Então, é um conjunto ali de signos, de palavras, né? Que são convencionadas pela sociedade, né? Para ser, por determinado grupo, para ser considerada uma língua. Por exemplo, eu convenciono, né, que a palavra eu tenho um objeto ali, vamos dizer, um lápis. Aquilo já ficou convencionado na sociedade que vai ser chamado de lápis. Então, eu não posso chegar no outro dia e falar que aquilo é um caderno. Por quê? Porque já está convencionado pela sociedade. E esse conjunto de palavras e leis, né? Olha, por exemplo, a nossa gramática, que é o conjunto de regras que vão normatizar a nossa língua. Então, esse conjunto forma a língua, tá? Língua, variação e norma. Um importante aspecto aqui é que nós temos, né, a língua, mas nós temos variações também nessa língua, né? Ninguém fala do mesmo jeito a língua, né? Há situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal, e fatores que favorecem estas variações. Então, por exemplo, a região geográfica é um fator de variação. Vocês podem perceber, olha, aqui na nossa região norte, né? Nós falamos de um determinado jeito, mas lá no Nordeste eles já falam de outro. Se vocês já tiveram contato com essas pessoas, né? Vocês podem perceber que há uma diferença. Essa diferença é chamada de variação, né? Alguns termos que são utilizados também, né? Palavras que nós entendemos, temos um nome aqui, pode ser diferente em outro lugar, entenderam? A questão do sexo também, masculino e feminino, também pode ocorrer essas variações. Por exemplo, se a gente for comparar, né, a oralidade, a fala de homens e mulheres, há também uma diferença. Os homens, eles falam de uma determinada forma e as mulheres falam de outra. Também é uma pequena variação. A questão da idade também, né? Os jovens falam de uma forma, aqueles que são adultos falam de outra, crianças, classe social principalmente, né? A classe social, ela influencia muito também nessa variação da língua. Porque, olha, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né, que têm mais oportunidades, estudam em melhores escolas, então elas falam seguindo mais as regras gramaticais. Elas falam de uma forma. Pessoas que já não têm tantas oportunidades, que não estudaram muito, também a questão da escolaridade vai influenciar, elas vão falar de outra forma. Os profissionais também. Os profissionais, eles têm
termos técnicos que eles utilizam, por exemplo, os médicos, policiais, advogados, eles têm ali termos técnicos que são também consideradas variações, que outras pessoas podem não compreender. E o grau de formalidade do contexto, né? É o que eu falo para vocês. Se eu estou, por exemplo, em uma palestra, eu vou falar de uma determinada maneira, mas se eu estou numa roda de amigos, por exemplo, eu não vou falar da mesma forma, né? Eu vou falar numa linguagem mais simples, coloquial. Então, dependendo do contexto, eu vou utilizar uma forma, né? Uma variação linguística. E os tipos de linguagem. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a linguagem não verbal, não é? Relembrando, linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação, não é? É a escrita ou a fala, tá? Linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode até ser percebida nos animais. Quando um cachorro balança a cauda, quer dizer que ele está feliz. Quando ele coloca a cauda entre as pernas, quer dizer que ele está com medo, que ele está triste. Então, essas mensagens que são transmitidas são também linguagem não verbal, tá? Como a gente pode perceber, até o silêncio pode ser considerado também um tipo de linguagem. Por exemplo, uma pessoa que fala demais, que ela é uma pessoa interativa ali, que ela conversa muito. Determinado dia ela chega e não fala nada, fica quieta ali. Ela não transmitiu uma mensagem? Ela transmitiu. Então também é um tipo de linguagem, tá? Exemplos aqui a gente tem cartão vermelho, né, que é uma denúncia de falta grave no futebol, que é a expulsão. Nós temos aqui a placa de trânsito, proibido virar à direita, não tem nada escrito, mas a gente entende, né? É uma linguagem não verbal, por meio da imagem. Aqui a imagem indicativa de silêncio. O semáforo, né, que a gente entende também, não está escrito, mas pelas luzes, né, a gente sabe, né, que o vermelho é pare, amarelo é atenção e verde siga. E aqui a intenção comunicativa, né, isso aqui é importante ressaltar, né, que quando as pessoas interagem por meio da linguagem, há sempre uma intenção, né, explícita ou implícita. Ela pode aparecer ou não, né, de modificar o pensamento ou comportamento do interlocutor. Não existe texto neutro, ou seja, não existe um texto ali sem intenção nenhuma. Todo texto tem uma intenção. Não há fala ou escrita vazia de sentido. Assim, é possível dizer que toda situação comunicativa é pautada em uma intenção comunicativa. Tá? Só é importante ressaltar isso aqui. E o sucesso das interações verbais, seja na condição do locutor, seja de interlocutor, depende da capacidade do falante lidar com a intencionalidade, pois por meio dela é possível impressionar, ordenar, ofender, persuadir, informar, pedir, implorar, solicitar, etc. Né? Como eu falei, cada texto vai ter ali a sua intenção, tá, pessoal? Aí aqui nós temos, né, dois questionamentos, né, que falam aqui, né, sobre a questão da interpretação. Interprete o texto abaixo com base na linguagem verbal e não verbal. Né? Nós temos um texto aqui com uma intenção. Por exemplo, aqui, olha, nós temos uma cartela de Neosaldina que diz assim: não leve dor de cabeça, leve Neosaldina. E logo ao lado nós temos um boletim escolar, matemática 1,4 e língua portuguesa 2,5. Então, qual a intenção desse texto aqui, né, que utilizou a linguagem verbal e não verbal? Vender, né? A questão, olha aqui do remédio, a Neosaldina não é para dor de cabeça? E aqui o boletim tá dando dor de cabeça. Por quê? Porque tem 2 notas vermelhas, né? Notas baixas. Então, não leve dor de cabeça, leve Neosaldina. Então, qual a intenção aqui, né? Vender o remédio, que é a Neosaldina. E para isso ele relacionou aqui com o boletim escolar e utilizou determinadas estratégias para tentar persuadir esse público, né, que ele tem, esse público-alvo. E aqui nós temos outra imagem, né, que temos aqui a imagem da Pepsi, né, um funcionário. O patrão aqui aparentemente está, né, gritando com o funcionário. Diz assim: você está despedido, Jack.
Os resultados do laboratório chegaram e o seu exame acusou presença de coca. Olha só, olha aqui a questão do duplo sentido, né? Coca, né? Fazendo referência ao outro refrigerante, né? Que aí tá uma questão de concorrência, né? Com a Pepsi. Então, por isso ele tá brigando aqui, né? Olha, chegaram e o seu exame acusou presença de coca. E também, né, o jogo de palavras, né, com coca também, que faz referência à cocaína. Porque, olha, os resultados chegaram, né? O seu exame acusou presença de coca, né? Como se ele estivesse utilizando droga também. Tá, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção.